Olá pessoal, eu sou a Viviane e esta é a série Viajar Aprendendo. Aqui eu compartilho histórias e curiosidades sobre o mundo. E hoje eu vou falar da Páscoa ao redor do mundo, quer dizer, da tradição da Páscoa ao redor do mundo. Das tradições ao redor do mundo, é isso. Você sabia que os países têm tradições diferentes em relação a essa data? Não? Então fica aqui que eu vou te contar. A Páscoa, embora seja a mais antiga celebração cristã, é marcada por uma intrigante mistura de tradições cristãs e pagãs. No vídeo anterior, contei como e por que os símbolos pagãos estão profundamente entrelaçados na celebração cristã da Páscoa. Deixei o link do vídeo anterior aqui na descrição, caso você tenha interesse em assistir. Mas nesse vídeo eu vou mostrar tradições da Páscoa ao redor do mundo. Vou começar pelos países que eu tive a oportunidade de morar ou visitar durante a Páscoa, como é o caso da Finlândia. O que mais me chamou a atenção na Páscoa finlandesa é que por lá eles têm a tradição das bruxas de Páscoa, ou seja, na Quinta-feira Santa as crianças finlandesas se vestem com trajes de bruxa, pintam seus rostinhos e carregam ramos de salgueiro decorados. Elas percorrem as casas da vizinhança, batendo de porta em porta e oferecendo cartões de Páscoa. E muitas vezes também elas recitam rimas e cantam músicas tradicionais da Páscoa em troca de moedas ou doces. Os cartões são feitos pelas próprias crianças como forma de expressar bons votos e celebrar a chegada da primavera. Esses cartões, muitas vezes, apresentam imagens relacionadas à Páscoa, como coelhinhos, os ovos e as flores, juntamente com os versos tradicionais de Páscoa. E os ramos de salgueiro têm um significado especial na tradição da Páscoa finlandesa. Eles são escolhidos porque são uma das primeiras plantas a brotar após o inverno, anunciando a chegada da primavera. Na cultura finlandesa, eles simbolizam o renascimento e a renovação da natureza e representam também a vida e a fertilidade. É por isso que as crianças levam consigo os raminhos decorados ao percorrer a vizinhança, pois os ramos de salgueiro, juntamente com os ovos, o coelho e flores, também têm uma origem pagã. Esses símbolos são baseados em antigas tradições de celebração da chegada da primavera, assim como as bruxas de Páscoa. As crianças se vestem de bruxas na quinta-feira, hein, gente? É na Quinta-feira Santa, não baseadas na tradição do Halloween, mas sim na própria crença antiga sobre a chegada da primavera. Eu explico a história das bruxas de Páscoa em um vídeo que eu fiz lá na Suécia sobre a tradição da Páscoa sueca. Vou deixar o link do vídeo onde eu explico a origem das bruxas de Páscoa aqui na descrição. Se você tiver interesse, é só clicar e assistir. Mas eu garanto, é legal a história. Aqui na França, o que eu mais acho curioso é quem entrega os ovinhos de Páscoa para as crianças. Eu já expliquei anteriormente que tanto os ovos quanto os coelhos são os dois símbolos não cristãos mais recorrentes nas celebrações da Páscoa pelo mundo. Geralmente, é o coelhinho o responsável pela entrega dos ovos. No entanto, por aqui no hemisfério norte, é bem comum também a presença dos pintinhos nas decorações da Páscoa. Lá na Austrália, o tradicional coelho é frequentemente substituído pelo bilby, um animalzinho muito simpático e tipicamente australiano. Gente, o bilby tem até filme. Ai, que fofo, olha isso! No entanto, aqui na França, nada de animaizinhos fofinhos entregando os ovos. Por aqui, quem traz os ovos para as crianças são os sinos de Páscoa. Isso mesmo, gente. Por aqui, são os sinos das igrejas os responsáveis por deixar os ovinhos de Páscoa para as crianças. Essa tradição aqui na França chama Le Clos de Pâques, que se traduz para os sinos da Páscoa.
E o crédito dessa história que eu vou contar, eu dou para minha querida professora de Cultura e Patrimônio francês, que contou pra gente em sala de aula. Ela disse que esta é uma lenda que vem lá da Idade Média, porque é uma maneira de explicar para as crianças o porquê os sinos das igrejas não tocam durante a Semana Santa. Durante a Semana Santa, os sinos das igrejas na França permanecem em silêncio em sinal de luto pela morte de Jesus. E ao invés de falar para as crianças sobre o estar em luto por Jesus, eles dizem que os sinos estão em silêncio porque foram para Roma para serem abençoados pelo Papa. Por isso, eles não tocam. E aí, a história continua, claro. Depois dos sinos serem abençoados pelo Papa, eles voltam no domingo de Páscoa trazendo doces e chocolates para as crianças. Por aqui, é bem comum esconder os ovinhos e doces nos jardins e praças públicas para as crianças acharem. Ai, gente, que bonitinha essa história, né? É folclore. Gente, da Polônia, eu preciso, vou pegar aqui, pera, calma. Vamos lá, aqui, vamos ver se dá certo, vamos ver se dá para ouvir. Świeconka, 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 Świeconka. Faz um sh no começo, ó. świeconka. Gente, é isso aí. É isso aí. Esse é o nome em polonês. Esse nome em polonês é bem difícil, faz um sh. Bom, ele é difícil de falar, tenta aí, se vocês conseguirem, ó, é esse nome aqui. Vou deixar, boa sorte. Se conseguiu falar direitinho, deixa nos comentários. Mas, em tradução livre, essa palavra significa cesta de alimentos abençoados, que é o nome da tradição polonesa realizada durante o sábado de Páscoa. Nessa tradição, os fiéis levam cestas de comida para a igreja no sábado de Páscoa para estes alimentos serem abençoados durante a missa. Como é bem popular esse pão aqui, gente, eu nem vou arriscar falar o nome desse pão, mas é esse pão, e além desse pão tem ovos cozidos, linguiça, presunto, sal, queijo, manteiga e bolo de Páscoa. Além de outros itens que varia aí de acordo com a região do país, né? E as preferências também individuais de cada família. Daí, após a bênção, os alimentos, né, abençoados são consumidos em um festivo café da manhã de Páscoa em família. Essa é uma tradição profundamente enraizada na cultura polonesa e é parte significativa da Páscoa no país. Bom, gente, vamos para a Grécia agora. Vai, na Grécia. Na Grécia, é comum que as pessoas quebrem ovos cozidos um contra os outros. Essa tradição é chamada desse nome aqui, ó. E é Grécia, né? Grécia, eles têm mania de jogar prato no chão, de tirar ovo, né? Mas, enfim, esse nome aqui significa jogo do ovo. É uma tradição muito antiga e popular, onde as pessoas seguram um ovo cozido e tentam quebrar o ovo no oponente, batendo assim, ó. Tem que bater devagar, não é pá, não é bater um negócio delicado ali. E a crença é que se a pessoa do ovo que permanecer intacto, né, a pessoa que está com o ovo que não foi quebrado, ela será abençoada e terá sorte o ano inteiro. Bom, é uma maneira alegre e simbólica de marcar o fim do período de jejum e da quaresma e celebrar a Páscoa. Mas a Grécia tem uma outra tradição que eu acho bem interessante também, que geralmente é atribuída à ilha de Corfu. Por lá, no sábado de Páscoa, às 11 horas da manhã em ponto, eles são pontuais, os residentes de Corfu atiram potes de barro cheios de água por suas janelas e varandas. E a simbologia por trás das tradições dos potes quebrados é para espantar os maus espíritos e marcar um novo começo. E por falar em água, muitos países ao redor do mundo também gostam de usar água durante a celebração de Páscoa. Tchau! Bom, na República Tcheca e na Eslováquia, a tradição conhecida com esse nome aqui, ó,
faz com que os homens jovens batam levemente com varinhas feitas de ramos de salgueiro nas mulheres. Esse gesto é considerado um símbolo de saúde, fertilidade e juventude para as mulheres. Daí, eles acreditam que o toque das varas ajuda a purificar e fortalecer as mulheres para o próximo ano. Como parte da mesma tradição de Páscoa, as mulheres têm o costume de jogar água nos homens que as bateram, né? Não sai jogando em qualquer um, não. Quem bateu nela ali encostou com a varinha, né? Que é uma forma de retribuir e desejar sorte e prosperidade para aqueles que desejaram para elas também, tá? Vamos a Luxemburgo. Bom, em Luxemburgo, a tradição se chama Domingo do Pretzel. Bom, né? Comer. Na língua local, este nome aqui, ó, é esse nome aqui. Se traduz Domingo do Pretzel. A tradição é celebrada no quarto domingo da quaresma e a tradição é a seguinte: um homem dá para uma mulher que ele tem interesse e está apaixonadinho um pretzel de açúcar e amêndoas. Daí, isso vai provar que ele está interessado por ela e que ele gosta dela. E aí vem o negócio. Se a mulher estiver interessada, ela retribui ele com o ovo de Páscoa. Caso contrário, não. Ela dá uma cesta vazia. E nos anos bissextos, a tradição se inverte. São as mulheres que entregam um pretzel, enquanto os homens devem escolher retribuir com o ovo ou com uma cesta vazia. Ai, gente, que situação, né? Por que passar por isso? Bom, porque é tradição, porque é folclore, porque é cultura, porque é belo, é por isso. Bom, eu confesso para vocês que na minha pesquisa ainda tem inúmeras histórias e curiosidades sobre a Páscoa ao redor do mundo. Porque o mundo é cheio de histórias e curiosidades maravilhosas, mas eu vou terminar por aqui. Então, se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Tchau e até a próxima história!